E é no quadro desta política que o Marquês de Pombal vai afirmar uma igreja que ele pretende dar uma tonalidade e um controle nacional. Não a Igreja Nacional à maneira francesa, porque ele de facto não visava portanto, desenvolver um projeto desse género, mas uma igreja que fosse nacionalmente, estatalmente controlada. E nesse sentido, e à luz dessa ideologia, portanto, estatizante, vai procurar controlar os setores vitais de influência, nomeadamente o setor da educação. E a extinção dos jesuítas vai ser decisiva nesse sentido, e Portugal vai se tornar, com o Marquês de Pombal, o primeiro país da Europa a criar um projeto, a lançar um projeto de estatização da educação global. E, portanto, depois do terremoto de 1750, terremoto físico, o Marquês de Pombal reconstrói de novo à luz de um paradigma iluminista Lisboa, podemos dizer que o Marquês de Pombal vai propor a criação de um Estado, realmente Estado todo-poderoso, realizando um segundo terremoto, que alguns consideram uma espécie de terremoto cultural. Um terremoto cultural, um terremoto também religioso e educativo. Portanto, ele anula, a partir de 1750, uma rede de ensino semi-privada, que era a rede extraordinária do Colégio dos Jesuítas, tinha uma população escolar no ensino médio de mais de 20 mil alunos, o que para a época era significativo, com 30 colégios distribuídos pelas principais cidades do país, e a partir daí, abatendo, portanto, e o que significou esse abater dessa rede extraordinária do colégio, vai tentar construir um projeto novo, fazendo tábua rasa e criando, pouco a pouco, criar estruturas que permitam criar uma espécie de ensino oficial, estatal e estatalmente controlado, com novos programas, novos manuais, e limpando tudo o que aos jesuítas estava ligado e dizia respeito, aliás, de uma forma, como se sabe, obsessiva e altamente eliminadora da memória física e não só desse passado que se queria completamente revogar. O mesmo se passa, portanto, no plano religioso, no plano da própria orgânica eclesiológica, onde o Estado passa a ter um controle total na provisão dos quadros do Estado. E é à luz desta procura, deste plano, de começar um tempo novo, totalmente protagonizado pelo Estado, que depois também vai ser consubstanciado, por exemplo, da reforma estatizante da Inquisição, entre tantas outras reformas que vão preludiar desta forma sísmica e radical, ou dar origem a um tempo novo protagonizado, de facto, pelo Estado. Mas, do ponto de vista da relação com a Igreja, o que estava em causa era uma questão central do poder. Não era propriamente uma questão de fé, não era uma questão doutrinal. Era doutrinal sim no plano eclesiológico, mas não no plano da doutrina dogmática, sistemática, que isso nunca foi posto em causa, antes pelo contrário, foi afirmada, e o próprio Marquês de Pombal dizia ser protetor da Igreja Católica Romana e da sua doutrina, na sua essencialidade. Aliás, ele próprio critica os jesuítas, quando ataca os jesuítas, considera que os jesuítas eram uma espécie, na perspectiva dele, de ordem protestante dentro da Igreja, como já os tinham acusado no século XVII por causa da China, e que ele se expulsava os jesuítas era para limpar a Igreja, regenerar a Igreja e fazer voltar a Igreja à sua ortodoxia mais pura. E, portanto, foi em nome de uma ortodoxia maior que o Marquês de Pombal justificou a sua intervenção de limpeza, de higienização, porque ele depois compara a presença dos jesuítas com uma espécie de doença, e, portanto, toda a terminologia metafórica usada para depois na propaganda anti-jesuítica e contra o jesuitismo vão buscar ao universo da medicina da doença, a ideia de curar, de limpar e depois corrigir para iluminar Portugal e a própria Igreja. Portanto, este projeto, que é um projeto de iluminismo católico, muito ligado também com raízes jurídicas e de algum modo teológicas também ao jansenismo francês,
que também, como se sabe, era anti-jesuíta e conflitual em relação à Cúria Romana, que o Marquês de Pombal vai afirmar o seu projeto, que ele não chama, não se pode aplicar de laicista nem laico, mas estatizante, que depois foi lido mais tarde como um gesto promotaico inaugurador da laicidade. No entanto, havia, no contexto e é preciso salientar uma figura que, neste contexto, daqueles que influenciavam ou que procuravam influenciar Pombal, e eu falei, há pedaço elenquei um conjunto de nomes ligados ao universo eclesiástico, mas houve uma figura que, entre aspas, está treinado, dado que o termo estrangeirado é um termo complexo, que era Nuno Ribeiro Sanches, que, viajando pela Europa, formando-se na Holanda, passando pela Rússia, vivendo na França, enviou um conjunto de reflexões, de documentação, da qual entre as quais é mais célebre as cartas à mocidade, escrita em 1760, onde procurando influenciar, portanto, a política portuguesa, e nomeadamente a política pombalina. Esse sim, nesse contexto, e é aquele que vai apresentar de uma forma realmente antecipadora e situada naquilo que podemos chamar o iluminismo mais avançado da Europa, vai apresentar realmente um projeto laico para o país. E vai defender uma reforma do ensino, concretamente, entre outras, que seja não só tutelada pelo Estado, mas em que as escolas públicas e as universidades sejam comandadas não por clérigos, mas sim, portanto, não por elementos supletos ligados à Igreja, sejam bispos, padres ou outros, mas por pessoas ligadas ao mundo laico, isto é, desvinculados do religioso. E aí ele vai apresentar esse projeto, que é um projeto realmente precursor no contexto do iluminismo português do tempo, precursor daquilo que vão ser as teses do liberalismo, defensoras da secularização e da separação da Igreja do Estado. No século, a ideia, o projeto de separação da Igreja do Estado que se desenvolve, que se teoriza a partir do século XIX e depois vai se consubstanciar na Primeira República, e a própria Primeira República, nomeadamente Afonso Costa, vai apelar como exemplo paradigmático e precursor o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal não vai defender propriamente, o seu projeto não é propriamente um projeto de separação da Igreja do Estado, mas um projeto de submissão da Igreja ao Estado, que é muito diferente, e é diferente do que foi lido mais tarde. De sujeição, mas o Estado ligando-se e estando casado em comunhão plena com a Igreja, mas sendo esse Estado o comandador dos próprios destinos da Igreja no que ao temporal diz respeito. E não interferindo, como os próprios documentos pombalinos dizem e afirmam, não interferindo no plano, no que ao espiritual dizia respeito, esse sim, e unicamente esse era do mundo papal, do mundo episcopal, e o Estado aí em nada tinha a dizer. O que é interessante notar aqui é que aqui, em termos da leitura posterior que é feita, em termos do significado que possa ter a política pombalina e o significado que é atribuído, quer no plano do imaginário mítico, quer no plano da ação concreta e do significado depois dessa ação, podemos encontrar, e aí, portanto, na política pombalina religiosa, algumas raízes, ou raízes precursoras, daquilo que vão ser as tematizações ideológicas que vão estar na base da construção da laicidade. Em termos de referência, em termos de significado e em termos de gesto promotaico precursor. Muito obrigado.